Daniel estava no posto de gasolina de Quixeramobim quando viu uma idosa de 82 anos passando sede há 3 dias. O que aconteceu depois, ninguém esperava. Um gesto simples se transformou em algo que mudaria vidas para sempre. Essa história vai tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. Era 10 horas da manhã de uma quarta-feira escaldante de março, quando o Hilux branco de Daniel parou no posto de gasolina de Quixeramobim, no interior do Ceará. O sol rachava o asfalto e o calor já passava dos 35 graus. O cantor sertanejo voltava de um show em Sobral e tinha escolhido a estrada estadual, longe das rodovias movimentadas. Marcos, seu motorista há 15 anos, conhecia bem essa mania do patrão de sempre escolher os caminhos que o colocavam mais perto do povo simples do sertão. Daniel desceu do carro vestindo uma camisa xadrez azul e branca, calça jeans desbotada e bota de couro marrom. No pulso, um relógio Rolex Submariner dourado brilhava discretamente sob o sol. Mesmo sendo famoso, ele mantinha aquele jeito simples que conquistava as pessoas por onde passava. Era um homem de 42 anos, alto, moreno, com aquele sorriso fácil típico dos goianos. Enquanto Marcos abastecia o carro, Daniel notou uma movimentação estranha na casa de taipa do outro lado da rua empoeirada. Dona Sebastiana, uma mulher de uns 50 anos, carregava baldes vazios e gesticulava nervosa para outras vizinhas que se aproximavam. Ela usava um avental florido por cima do vestido simples e enxugava o suor da testa com as costas da mão. A curiosidade de Daniel sempre foi maior que a prudência. Era conhecido por essa característica desde menino, quando morava na roça em Goiás. Sua mãe sempre dizia que ele não conseguia ver alguém com problema sem querer ajudar, mesmo quando não devia se meter. Atravessou a rua poeirenta, sentindo a areia entrar na bota, e se aproximou das mulheres. "Desculpa incomodar, mas está acontecendo alguma coisa?" perguntou Daniel, tirando o chapéu de couro, numa demonstração de respeito que aprendera com o pai. Dona Sebastiana olhou para aquele homem bem vestido com desconfiança inicial, mas algo no jeito dele a fez relaxar. "É Dona Antônia", explicou ela, apontando para a casinha de barro rebocado com janelas de madeira descascada, pintadas de azul desbotado. 82 anos, mora sozinha ali. Faz 3 dias que não tem uma gota d'água na casa. O poço secou de vez com essa estiagem terrível. Daniel sentiu um aperto no peito. Lembrou da avó paterna, que também morava sozinha no interior de Goiás e sempre fingia que estava tudo bem quando não estava. E ela não pediu ajuda para ninguém? "A coitada é orgulhosa demais", suspirou Dona Sebastiana. "Tá passando necessidade, mas não aceita caridade de jeito nenhum. Ontem mesmo ofereci água e ela disse que tinha muita ainda." Mentira, claro. O coração de Daniel disparou. Olhou para a casa pequena com quintal, onde mandacaros resistiam bravamente ao sol inclemente. Galinhas magras ciscavam a terra ressecada, procurando algo para comer. O cheiro de poeira e caatinga queimada misturava com o aroma distante de tapioca que alguém preparava num fogão a lenha. "Ela tem família?" quis saber Daniel. 2 filhos em São Paulo, foram embora faz mais de 10 anos atrás da vida melhor. "Ligam de vez em quando, mas não sabem da situação atual", contou outra vizinha, Dona Francisca, que acabara de chegar. "Ela não conta nada para não preocupar." Daniel sentiu aquela sensação conhecida de quando algo tocava fundo em sua alma. Era a mesma que sentia quando compunha suas músicas mais emocionantes. Sabia que não conseguiria simplesmente ir embora e fingir que não viu nada. Marcos buzinou de leve, sinalizando que o abastecimento havia terminado. Mas Daniel fez um gesto pedindo mais alguns minutos. "Vocês acham que ela me deixaria conversar com ela?" perguntou ele. As mulheres trocaram olhares. "Pode tentar, mas cuidado para não ofender", avisou Sebastiana. "Ela tem muito brio." Daniel se aproximou da porta entreaberta e ouviu uma voz frágil cantarolando "Asa Branca", de Luiz Gonzaga. O som chegava baixinho, quase como um sussurro musical que flutuava no ar quente. Sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquela música sempre o emocionava, lembrando das origens humildes e da força do povo nordestino que tanto admirava. Através da porta, vislumbrou uma senhora de cabelos grisalhos, presos num coque simples, sentada numa cadeira de palhinha. Dona Antônia segurava nas mãos trêmulas um copo vazio,
olhando-o como se ainda pudesse encontrar ali algumas gotas de água. Vestia um vestido de chita azul que, embora limpo, mostrava os remendos cuidadosos de quem zelava pelas poucas coisas que possuía. Daniel bateu levemente na porta de madeira. "Bom dia, dona", disse respeitosamente. A mulher ergueu os olhos castanhos, ainda brilhantes apesar da idade, e um sorriso tímido iluminou seu rosto marcado pelas rugas do tempo e do sol nordestino. "Bom dia, meu filho. Pelo jeito da fala, você não é daqui", observou ela, ajeitando-se melhor na cadeira e alisando o vestido. "Sou Daniel de Goiânia", apresentou-se ele, escolhendo não mencionar sua fama por enquanto. "Estava passando, e as vizinhas comentaram que a senhora não está muito bem." O rosto de Dona Antônia se fechou ligeiramente. "As meninas gostam de exagerar", disse ela com dignidade. "Está tudo bem por aqui, graças a Deus." Mas Daniel percebeu o copo vazio tremendo em suas mãos e o jeito como ela engolia seco, tentando produzir uma saliva que não existia. Naquele momento, ele soube que algo estava prestes a mudar para sempre. Daniel ficou ali parado na soleira da porta, sem saber exatamente como proceder. A educação que recebera da mãe o impedia de insistir quando alguém dizia que estava tudo bem, mas seus olhos viam claramente que não era verdade. Dona Antônia tentava disfarçar, mas estava visivelmente desidratada, os lábios rachados, a pele ressecada, o jeito como respirava com dificuldade. "A senhora me permite entrar um pouquinho?", perguntou ele. "O sol está muito forte aqui fora." Ela hesitou por alguns segundos, depois gesticulou para que ele entrasse. A casa era simples, mas extremamente limpa. Chão de cimento queimado bem varrido, paredes caiadas de branco, algumas fotos antigas penduradas e um aparelho de televisão pequeno e antigo sobre uma mesa de madeira. No canto, uma pia seca revelava a falta de água. Daniel se sentou numa cadeira que ela indicou e percebeu como ela fazia questão de manter as aparências. Ofereceu-lhe café, mesmo claramente não tendo condições de preparar. Perguntou sobre a viagem dele, demonstrando educação e interesse genuíno pelos outros, mesmo em sua situação difícil. "A senhora mora aqui há muito tempo?", perguntou Daniel, tentando puxar conversa. "Nasci e me criei aqui mesmo", contou ela com orgulho. "Meu finado marido construiu esta casa com as próprias mãos quando casamos. Faz 57 anos isso. Ele se chamava Manuel, tocava sanfona nas festas da cidade." Os olhos dela brilharam ao falar do esposo. Daniel sentiu que havia encontrado um caminho para se conectar com ela. Ele gostava de música sertaneja? Adorava. Conhecia todas as músicas do Luiz Gonzaga, de Dominguinhos, do trio nordestino. Sempre dizia que um dia ia conhecer um tal de Daniel de Goiás, que cantava igualzinho aos antigos. "Mas eu nunca soube direito quem era", disse ela sem fazer a conexão. O coração de Daniel acelerou. Seria possível que ela estivesse falando dele sem saber? Decidiu não revelar ainda sua identidade, preferindo entender melhor a situação. "E a senhora trabalhou com o quê?", O rosto dela se iluminou. Fui professora primária por 40 anos na escola daqui da cidade. Alfabetizei centenas de meninos e meninas. Até o filho do prefeito atual foi meu aluno. Contou com satisfação, levantando com esforço para buscar uma foto amarelada numa estante. Na foto, uma Dona Antônia muito mais jovem aparecia cercada de crianças uniformizadas, todas sorrindo para a câmera. Daniel ficou impressionado com a dedicação que transparecer naquela imagem. Quantas vidas ela não havia mudado com sua profissão. Deve ter sido muito gratificante, comentou ele. Foi a melhor parte da minha vida, confirmou ela. Ver aqueles meninos crescendo, se formando, alguns até viraram doutores. Tenho muito orgulho do que fiz. Foi nesse momento que seu Raimundo apareceu na porta. Era um homem de uns 60 anos, baixo e magro, com bigode grisalho e chapéu de palha. Daniel percebeu imediatamente a tensão que tomou conta de Dona Antônia quando ela o viu. Bom dia, Dona Antônia, cumprimentou seu Raimundo, tirando o chapéu. Vim aqui por causa da conta da mercearia. Já está em R$ 42 o que a senhora pegou fiado. O constrangimento de Dona Antônia foi doloroso de presenciar. Ela abaixou a cabeça e suas mãos tremeram ainda mais. Eu sei, seu Raimundo, só que a pensão ainda não chegou este mês. O senhor pode me dar mais uns dias? Pode sim, eu não estou apressando não. É só para a senhora não esquecer, disse ele,
Mas Daniel percebeu que havia uma pressão implícita ali. Quando seu Raimundo saiu, Daniel viu lágrimas nos olhos de Dona Antônia. Ela tentava disfarçar, limpando a poeira inexistente da mesa, mas estava claramente envergonhada. R$ 42, uma quantia pequena para ele, mas que representava uma montanha para aquela senhora. Dona Antônia, me permita ajudar com essa conta, ofereceu Daniel delicadamente. A reação dela foi imediata e firme. Não aceito esmola de ninguém, meu filho. Agradeço a boa vontade, mas não posso aceitar. Daniel reconheceu naquelas palavras o mesmo orgulho que via em sua própria avó. Era uma questão de dignidade, de brio sertanejo que ele respeitava profundamente. Mas como ajudar alguém tão necessitada sem ferir sua honra? Marcos apareceu na porta, preocupado com a demora. Daniel, desculpa, mas precisa partir. Tenho compromisso às 2h em Fortaleza. Mais 5 minutos, pediu Daniel. Foi quando Dona Francisca chegou correndo, ofegante. Dona Antônia, acabei de saber que o caminhão-pipa da prefeitura quebrou. Não vai passar aqui esta semana. O desespero que passou pelos olhos de Dona Antônia, mesmo ela tentando esconder, partiu o coração de Daniel. 3 dias sem água, mais uma semana pela frente. R$ 42 de dívida. E o orgulho impedindo-a de aceitar ajuda. Era uma situação que exigia delicadeza e criatividade. Daniel se levantou, despediu-se educadamente e saiu. Mas algo dentro dele sabia que não podia simplesmente ir embora. Conversou rapidamente com Marcos no carro, e o que planejaram mudaria completamente o rumo daquele dia. Ele não imaginava o que vinha pela frente. Marcos olhou para Daniel com aquela expressão de quem conhecia o patrão há muito tempo. Você não vai conseguir deixar isso para lá, vai? Perguntou, ligando o ar-condicionado do carro. Como é que eu posso ir embora sabendo que uma senhora de 82 anos está passando sede há 3 dias? Respondeu Daniel, tirando o chapéu e passando a mão nos cabelos. Lembra da minha avó Geralda? Era igualzinha a ela, orgulhosa, digna, mas sofrendo calada. O motorista suspirou. Sabia que quando Daniel ficava assim não adiantava argumentar. E o compromisso em Fortaleza? Liga para o Júnior e desmarca. Fala que surgiu um imprevisto urgente aqui no interior, decidiu Daniel. Algumas coisas são mais importantes que reuniões de trabalho. Marcos pegou o celular e fez a ligação enquanto Daniel observava pela janela a movimentação na casa de Dona Antônia. As vizinhas continuavam ali, preocupadas, mas sem saber como ajudar. Era uma situação delicada que exigia mais do que simplesmente chegar com dinheiro e resolver tudo. Pronto, desmarcou, informou Marcos. E agora? Qual é o plano? Daniel teve uma ideia. Vamos procurar seu Raimundo primeiro. Preciso conversar com ele. Encontraram o dono da mercearia a 2 quadras dali, numa construção simples com prateleiras cheias de produtos básicos. Farinha, feijão, açúcar, óleo, sabão em pó, refrigerante. O cheiro de temperos e produtos de limpeza misturados criava aquele aroma característico dos mercadinhos do interior. Seu Raimundo, posso conversar com o senhor um minutinho? Pediu Daniel. O homem o atendeu com simpatia. Daniel se apresentou apenas como Daniel de Goiás e explicou que estava preocupado com Dona Antônia. Não mencionou que era famoso, preferindo manter as coisas simples. Coitada da véia, disse seu Raimundo, balançando a cabeça. Ela é cliente há décadas, sempre pagou tudo direitinho. Mas de uns tempos para cá a situação apertou. A pensão mal dá para comer, ainda mais com esses preços subindo. E se eu quitasse a conta dela sem ela saber que fui eu? Sugeriu Daniel. O senhor podia inventar que foi um parente que mandou dinheiro, sei lá. Seu Raimundo coçou o bigode pensativo. Pode ser que cole. Ela sempre fala dos filhos que moram em São Paulo. Posso dizer que um deles ligou e mandou quitar. Daniel tirou R$ 50 da carteira. Fica com o troco. E se ela vier pegar mais alguma coisa, pode liberar até mais uns 50. Depois a gente acerta. Foi quando chegou até eles Dona Socorro, uma senhora baixinha e falante, que morava próxima à Dona Antônia. Vocês estão falando da professora Antônia? Perguntou curiosa. Estamos sim, confirmou Daniel, tentando ajudar ela. Coitada, se soubesse como ela está sofrendo, lamentou Dona Socorro. Antes da seca, ela vendia as pamonhas mais gostosas da região na feira de domingo. Complementava a renda, mas acabou o milho da roça e ela parou de fazer.
Daniel sentiu que havia encontrado uma oportunidade. Ela fazia pamonhas boas mesmo? As melhores. Todo mundo comprava. Ela usava uma receita antiga, da mãe dela. Ficavam doces na medida certa, bem cremosas, descreveu Dona Socorro com saudade. Mas para fazer pamonha precisa de milho verde, leite, açúcar, manteiga. Com a seca não consegue mais plantar, e comprar sai muito caro. A mente de Daniel começou a trabalhar rapidamente. Seu Raimundo, quanto custaria os ingredientes para ela fazer pamonhas durante uma semana? O comerciante fez as contas mentalmente. Uns R$ 80 dependendo da quantidade. E se eu comprasse todos os ingredientes e pedisse para ela fazer pamonhas para mim? Pagaria adiantado como se fosse uma encomenda, pensou Daniel em voz alta. Seu Raimundo gostou da ideia. Assim ela não ia se sentir humilhada. Seria um trabalho, não uma caridade. Daniel sentiu que estava no caminho certo. Era uma forma de ajudar, preservando a dignidade de Dona Antônia. Mas ainda precisava resolver o problema mais urgente: a água. 3 dias sem água no calor do sertão era muito tempo para uma pessoa de 82 anos. Onde posso comprar água por aqui? Perguntou ele. Tem a distribuidora do seu Zé Pequeno, uns 15 minutos daqui, informou seu Raimundo. Ele vende galão de 20 litros. Daniel decidiu agir. Comprou 10 galões de água, os ingredientes para as pamonhas, e bolou um plano com seu Raimundo e Dona Socorro. Eles diriam que um dos filhos dela, de São Paulo, havia ligado preocupado com a seca, mandado quitar as contas e encomendado as pamonhas para os vizinhos. Quando voltaram para a casa de Dona Antônia, ela estava sentada no quintal debaixo da sombra rala de um pé de mandacaru. O calor estava insuportável, quase meio-dia, e as cigarras cantavam estridentes nas árvores secas. Daniel percebeu que ela estava ainda mais debilitada que 2 horas antes. Dona Socorro se aproximou primeiro, animada. Dona Antônia, tenho uma notícia boa. Seu filho Roberto ligou de São Paulo preocupado com a seca. Ele soube que a senhora estava sem água. Os olhos de Dona Antônia se encheram de lágrimas. Meu Roberto ligou? Ligou sim. E olha só, disse Dona Socorro, enquanto Daniel e outros vizinhos começavam a descarregar os galões de água. Ele mandou água, quitou sua conta na mercearia e ainda encomendou suas famosas pamonhas para o pessoal da vizinhança. Daniel observou de longe, fingindo que só estava ajudando a carregar. O rosto de Dona Antônia se transformou completamente. A alegria, o alívio, a emoção de saber que o filho se lembrava dela era algo lindo de se ver. Mas ele não sabia que a descoberta chegaria em breve. Dona Antônia bebeu o primeiro copo de água como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Daniel observava de longe, fingindo conversar com Marcos, mas não conseguia tirar os olhos da cena. Ver alguém matando a sede depois de 3 dias sem água era algo que tocava fundo na alma. As lágrimas que escorriam pelo rosto dela eram de puro alívio. Que Deus abençoe meu Roberto, murmurava ela entre um gole e outro. Sempre soube que ele não ia me esquecer. Dona Socorro continuava representando o papel combinado, contando detalhes inventados sobre a ligação do filho. Daniel tinha pedido para ela caprichar na história, tornando-a mais convincente. A vizinha era boa de conversa e estava se saindo bem na encenação. Ele disse que está preocupado com essa seca danada, contava Socorro, e que a senhora tem que parar de ser teimosa e aceitar ajuda quando precisa. Falou que vai ligar mais vezes para saber como a senhora está. Daniel percebeu que Dona Antônia estava radiante. Era mais do que o alívio da sede ou da dívida quitada. Era a felicidade de saber que não estava esquecida, que ainda importava para alguém. Aquilo o fez lembrar da própria avó e de quantas vezes ela deve ter se sentido sozinha, sem que ninguém da família percebesse. Marcos se aproximou dele. E agora? Vamos embora ou vai ficar o dia todo? Não posso ir ainda, respondeu Daniel. Preciso ter certeza de que ela vai ficar bem. Foi quando seu Raimundo chegou com os ingredientes para as pamonhas: milho verde, leite condensado, açúcar, manteiga, coco ralado. Dona Antônia ficou visivelmente emocionada ao ver tudo aquilo. Meu Roberto lembrou das minhas pamonhas, disse ela, passando a mão nos grãos de milho como se fossem pepitas de ouro. Faz tanto tempo que não faço. Será que ainda lembro da receita? Claro que lembra, animou Dona Socorro. A senhora fez a vida toda. É como andar de bicicleta, nunca esquece. Daniel se aproximou timidamente.
Dona Antônia, seu filho, encomendou 2 dúzias de pamonhas para entregar para os vizinhos. Disse que é para a senhora não se cansar muito, fazer com calma. Ela olhou para ele com curiosidade. E o senhor é quem vai buscar as pamonhas? Sou sim, senhora. Seu Roberto pediu especialmente para mim cuidar de tudo por aqui enquanto ele não pode vir, mentiu Daniel, improvisante na hora. Que rapaz educado, comentou ela sorrindo. Bem que meu Roberto sempre soube escolher as amizades. Daniel sentiu o peso da mentira, mas sabia que era por uma causa justa. Às vezes era necessário inventar uma pequena história para preservar a dignidade de alguém. Sua mãe sempre dizia que havia mentiras que machucavam e mentiras que curavam. Essa definitivamente era do segundo tipo. Dona Antônia começou a se movimentar pela casa com uma energia que não demonstrava há horas. A hidratação e a alegria tinham feito um milagre. Ela separou as panelas, testou o fogão a gás, organizou os ingredientes. Era como ver alguém voltando à vida. Vou fazer as pamonhas mais gostosas que já fiz, prometeu ela, pro Roberto ver que a mãe dele ainda tem serventia. Enquanto ela se preparava, Daniel aproveitou para conversar mais com as vizinhas. Descobriu que Dona Antônia era querida por toda a comunidade. Durante os 40 anos como professora, havia alfabetizado praticamente todas as famílias da região. Era respeitada e admirada, mas sua teimosia em não aceitar ajuda fazia com que ninguém soubesse exatamente de suas dificuldades. Ela sempre foi assim, contou Dona Francisca, orgulhosa como o finado seu Manoel. Ele também era assim, nunca aceitava a favor de ninguém. O nome chamou a atenção de Daniel. Seu Manoel era o marido dela? Era sim, um sanfoneiro danado de bom. Tocava em todas as festas da região, animava casamento, aniversário, festa de padroeiro. Todo mundo conhecia seu Manoel da sanfona, lembrou Dona Francisca com carinho. Daniel sentiu um formigamento estranho. Sanfoneiro? Tinha alguma coisa familiar naquele nome, naquela descrição. Tentou vasculhar a memória, mas não conseguiu localizar de onde conhecia essa informação. Ele morreu faz uns 5 anos, continuou a vizinha. Coitado, teve um derrame tocando numa festa de São João em Feira de Santana. Dona Antônia nunca se conformou direito. Feira de Santana. O coração de Daniel acelerou. Ele havia tocado em Feira de Santana várias vezes ao longo da carreira. Seria possível que... A senhora lembra quando foi exatamente? Perguntou ele, tentando parecer casual. Foi em 2019, no São João. Lembro bem porque foi o ano que choveu muito e quase não teve festa. Seu Manoel estava tocando quando passou mal. Daniel fez as contas rapidamente. Em 2019, ele havia participado de um grande festival de música sertaneja em Feira de Santana, no período junino. Tinha sido um evento beneficente, com vários artistas locais dividindo o palco com os famosos. Será que tinha conhecido seu Manoel e não lembrava? A dúvida o incomodava. Tinha uma vaga lembrança de um sanfoneiro idoso que o havia impressionado naquele festival, mas não conseguia juntar as peças. Decidiu investigar um pouco mais. Dona Francisca, a senhora tem alguma foto do seu Manoel tocando sanfona? Tenho, sim. Dona Antônia me deu uma ano passado. Vou buscar, ofereceu-se ela, dirigindo-se para sua casa. Enquanto esperava, Daniel observou Dona Antônia trabalhando. Ela havia amarrado um avental na cintura e começado a debulhar o milho com uma destreza impressionante para a idade. Cantarolava baixinho, asa branca, enquanto trabalhava, e havia uma paz em seu rosto que não existia quando ele a conhecera pela manhã. Marcos se aproximou novamente, mais insistente. Daniel, já são 2 horas da tarde. Tem que decidir o que vai fazer. Mais um pouco, pediu Daniel. Tem alguma coisa aqui que preciso descobrir. Dona Francisca voltou com uma foto antiga, meio desbotada. Daniel a pegou com cuidado e sentiu o mundo girar quando reconheceu o homem na imagem. Cabelos grisalhos, bigode espesso, chapéu de couro, sanfona no peito e um sorriso largo. Era exatamente o sanfoneiro que o havia marcado em Feira de Santana. Seu Manoel, o homem que havia tocado com ele no palco beneficente e depois conversado nos bastidores sobre música, vida e humildade. O mesmo que havia dito uma frase que Daniel nunca esqueceu. Rapaz, você tem talento, mas não perca nunca a simplicidade. A música sertaneja nasceu do povo simples e é pro povo simples.
Daniel segurou a foto com as mãos tremendo. O momento decisivo se aproximava. Daniel ficou parado olhando a foto, com uma sensação estranha percorrendo todo o corpo. Era definitivamente seu Manuel, o sanfoneiro que havia conhecido em Feira de Santana. Um homem simples que o havia impressionado, não apenas pela música, mas pela sabedoria de vida que demonstrara naqueles poucos minutos de conversa. "A senhora conhece bem a família dele?" perguntou Daniel para Dona Francisca, ainda segurando a foto. "Conheço desde sempre. Seu Manuel e Dona Antônia eram um casal muito unido. Ele sempre falava dela com muito carinho. Chamava de minha professora. E ela se derretia toda quando ele tocava aquelas músicas românticas na sanfona", contou a vizinha com saudade. Daniel lembrava perfeitamente da conversa que tivera com seu Manuel nos bastidores do festival. O sanfoneiro havia mencionado a esposa professora com muito orgulho, contando como ela havia alfabetizado centenas de crianças. Na época, Daniel achou bonita aquela dedicação, mas não imaginou que um dia conheceria pessoalmente a mulher. "Ele falava muito de música sertaneja também", continuou Dona Francisca. "Vivia dizendo que tinha conhecido um cantor famoso de Goiás num festival, mas nunca lembrava o nome direito. Só dizia que o rapaz cantava com a alma e que um dia ainda ia fazer muito sucesso." O coração de Daniel disparou. Será que seu Manuel estava falando dele? A descrição batia perfeitamente. Tinha sido em 2019, em Feira de Santana, num festival beneficente. Daniel lembrava de ter ficado impressionado com a humildade e a sabedoria daquele homem simples. Marcos percebeu a agitação do patrão. "Tá tudo bem?" "Você ficou pálido." "Preciso conversar com Dona Antônia sobre o marido dela", disse Daniel, devolvendo a foto para Dona Francisca. Ele se aproximou da cozinha onde Dona Antônia ralava o milho numa raleira antiga. O barulho ritmado da ralação misturava com o cantarolar dela, criando uma música única. Estava claramente feliz, renovada depois da água e da suposta ligação do filho. "Dona Antônia, posso perguntar uma coisa sobre seu marido?" Ela parou de ralar e olhou para ele com carinho. "Claro, meu filho. O que quer saber?" "As vizinhas me contaram que ele tocava sanfona e que foi em Feira de Santana que..." "Foi", ela completou, com os olhos marejando. "Meu Manuel morreu fazendo o que mais amava, tocando sanfona e alegrando o povo. Foi num festival grande, tinha até gente famosa de fora." Daniel engoliu seco. "A senhora lembra se ele conheceu alguém especial nesse festival?" O rosto dela se iluminou. "Ai, lembro sim. Ele chegou em casa falando de um rapaz de Goiás que cantava lindamente. Disse que o menino era humilde, educado e que um dia ainda ia ouvir falar muito dele. Ficou impressionado porque o rapaz conversou com ele como se fossem velhos amigos. As peças do quebra-cabeça se encaixavam perfeitamente. Daniel sentia um arrepio na espinha ao perceber como o destino havia tramado aquele encontro. De todas as estradas que poderia ter escolhido, de todos os postos onde poderia ter parado, acabara exatamente ali, na casa da viúva do homem que o havia marcado anos atrás. "Ele chegou a falar o nome do rapaz?" perguntou Daniel, já sabendo a resposta. Tentou lembrar durante meses, mas não conseguia. Só sabia que era Daniel alguma coisa, de Goiânia. Disse que se um dia encontrasse o rapaz de novo, ia agradecer pela conversa boa que tiveram, contou ela, voltando a ralar o milho. Daniel fechou os olhos por um momento. Lembrava perfeitamente da conversa com seu Manuel. O sanfoneiro havia chegado até ele depois da apresentação, elogiado sua música e dado conselhos preciosos sobre não perder as origens. Haviam conversado por quase meia hora sobre música, família, valores. Daniel saíra dali inspirado pelas palavras simples daquele homem sábio. "Dona Antônia", começou ele, com a voz embargada, "eu tenho uma coisa importante para contar para a senhora." Ela parou de ralar novamente e o olhou com atenção. "Fala, meu filho." Daniel respirou fundo. Era hora de revelar a verdade. "Meu nome completo é Daniel Silva. Sou cantor sertanejo. E eu conheci seu Manuel em Feira de Santana, naquele festival de 2019. Dona Antônia ficou imóvel por alguns segundos, processando a informação. Depois largou a raleira e levou as mãos ao peito. Você é o Daniel que meu Manuel tanto falava?" "Sou sim, senhora.
E posso garantir que a conversa que tivemos foi tão importante para mim quanto foi para ele, confirmou Daniel, emocionado. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Meu Deus do céu! Manuel sempre dizia que ia reencontrar você um dia. Ele ficou meses falando dessa conversa, repetindo os conselhos que você deu para ele. Daniel ficou confuso. Os conselhos que eu dei para ele? Dona Antônia, foi seu Manuel que me aconselhou. Ele que me falou sobre não perder a humildade, sobre lembrar sempre das origens. Não, meu filho. Ela sorriu através das lágrimas. Quando Manuel chegou em casa naquela noite, disse que tinha conhecido um rapaz famoso que o tratou como igual, que conversou com ele sobre música como se fosse um velho amigo. Disse que você perguntou sobre a família dele, sobre a vida no sertão, que demonstrou interesse genuíno pelas coisas simples. Daniel percebeu que ambos haviam sido marcados por aquele encontro, cada um à sua maneira. Para seu Manuel, havia sido especial encontrar um artista famoso que não o tratava com superioridade. Para Daniel havia sido uma lição de humildade e sabedoria de vida. Ele dizia que você era diferente dos outros famosos, continuou Dona Antônia, que tinha alma sertaneja de verdade. E olha só, você apareceu aqui hoje justamente quando eu mais precisava. Naquele momento, Daniel compreendeu que não havia sido coincidência. Era como se seu Manuel estivesse guiando aquele encontro de alguma forma. Uma surpresa estava por vir. Dona Antônia enxugou as lágrimas com o avental e olhou para Daniel, como se estivesse vendo um milagre. Manuel sempre dizia que os anjos de Deus vêm disfarçados de gente comum. Hoje eu entendo o que ele queria dizer. Daniel sentiu um nó na garganta. Durante sua carreira, havia recebido muitos elogios e reconhecimentos, mas nunca algo o havia tocado tanto quanto aquelas palavras simples. Era como se seu Manuel estivesse ali, abençoando aquele momento através da esposa. Dona Antônia, preciso que a senhora saiba que não foi seu filho que mandou a água nem quitou suas contas, confessou Daniel, decidindo ser completamente honesto. Fui eu, e agora entendo por quê. Seu Manuel me ajudou muito naquela conversa em Feira de Santana, e hoje posso retribuir cuidando da senhora. Ela ficou em silêncio por um longo momento, processando a revelação. Depois surpreendeu Daniel com sua reação. Em vez de se ofender ou se sentir enganada, ela sorriu com ternura. Eu sabia que Roberto não tinha ligado, disse ela calmamente. Faz 6 meses que ele não liga, e quando liga nunca é para falar de dinheiro ou encomenda. Mas preferi acreditar na mentira porque era mais bonito assim. Daniel ficou desconcertado. A senhora sabia o tempo todo? Um coração de mãe sabe essas coisas, meu filho, mas também sabe reconhecer quando uma alma boa aparece na nossa vida, explicou ela, voltando a ralar o milho com movimentos tranquilos. Você inventou essa história do Roberto para não ferir meu orgulho. Foi um gesto de carinho. Marcos se aproximou, curioso com a conversa emocionada que via de longe. Daniel fez sinal para ele esperar mais um pouco. Havia algo naquele momento que não podia ser interrompido. Seu Manuel me ensinou uma coisa importante naquela noite, disse Daniel, sentando-se numa cadeira próxima. Ele disse que o sucesso só tem valor quando a gente usa ele para aproximar as pessoas, não para se afastar delas. Era bem o jeito dele de falar, concordou Dona Antônia sorrindo. Manuel tinha essa sabedoria simples que tocava o coração de qualquer um. Foi quando Dona Sebastiana chegou à cozinha animada. Dona Antônia, o pessoal aqui fora tá falando que você vai fazer suas pamonhas famosas de novo. Vou sim, respondeu ela com orgulho. E vão ficar as melhores que já fiz, porque tô fazendo com o coração cheio de gratidão. Daniel observou a transformação completa que havia acontecido com Dona Antônia desde a manhã. Não era apenas a hidratação ou o alívio de ter as contas quitadas. Era a sensação de que ainda era útil, de que suas habilidades ainda tinham valor, de que alguém se importava com ela. Sabe o que eu aprendi hoje? Disse Daniel para ela. Aprendi que ajudar não é só dar dinheiro ou resolver problemas. É dar às pessoas a chance de se sentirem importantes novamente. Dona Antônia parou de ralar e o olhou profundamente. E eu aprendi que meu Manuel tinha razão sobre você. Disse que você era especial, que tinha um coração bom. Ele estava certo. O sol começava a declinar, indicando que a tarde avançava. Daniel sabia que precisava tomar uma decisão sobre ficar ou partir. Mas como deixar aquela mulher que representava tanto?
Como ir embora sabendo que ela ainda precisava de cuidados? Dona Antônia, a senhora me deixa ajudar a fazer as pamonhas? Perguntou ele. Quero aprender a receita da senhora. Ela gargalhou um som alegre que há muito não se ouvia naquela casa. Um cantor famoso querendo aprender a fazer pamonha com uma véia do interior? Quero sim. Minha avó sempre dizia que as melhores receitas se aprendem com as melhores cozinheiras, disse Daniel, lavando as mãos na pia que agora tinha água corrente. Trabalharam juntos durante 1 hora. Daniel ralou milho, Dona Antônia temperou a mistura, ele acendeu o fogão, ela ensinou o ponto certo da massa. Era um momento simples, mas cheio de significado. Um artista famoso aprendendo com uma professora aposentada, unidos pela memória de seu Manuel. Enquanto as primeiras pamonhas cozinhavam, Dona Antônia contou mais histórias sobre o marido, como ele a conquistou tocando serenata na janela dela, como construíram a casa tijolo por tijolo, como ele chorou de emoção no dia que ela se aposentou da escola. Ele dizia que eu havia plantado sementes de conhecimento em centenas de crianças e que isso era mais importante que qualquer riqueza, lembrou ela com carinho. Daniel percebeu que estava recebendo muito mais do que dando. Aquelas histórias, aquela sabedoria, aquela lição de dignidade e amor eram presentes que levaria para sempre. Seu Manuel havia plantado uma semente nele em Feira de Santana e agora ela estava florescendo através de Dona Antônia. O cheiro das pamonhas começou a se espalhar pela casa e pelo quintal. Os vizinhos se aproximavam, atraídos pelo aroma que há muito não sentiam. Era como se a vida estivesse voltando àquele lugar. Marcos se aproximou novamente, mas dessa vez com uma expressão diferente. Havia entendido que aquilo não era apenas uma parada no caminho. Era um encontro que mudaria a vida de todos os envolvidos. Daniel, disse Dona Antônia, testando a primeira pamonha. Você sabe que tudo mudaria nos próximos minutos? A primeira pamonha estava perfeita. Cremosa, doce na medida certa, com aquele sabor que só as receitas antigas conseguem ter. Daniel provou e fechou os olhos, saboreando não apenas o gosto, mas toda a história que estava por trás daquela receita passada de mãe para filha através de gerações. Dona Antônia, essa é a pamonha mais gostosa que já comi na vida, disse ele sinceramente. Ela sorriu com orgulho. É a receita da minha avó. Aprendi com ela quando tinha 8 anos de idade. Ensinava que o segredo não estava só nos ingredientes, mas no carinho que a gente coloca na hora de fazer. Era 4 horas da tarde, quando os vizinhos começaram a se reunir no quintal, atraídos pelo cheiro irresistível. Dona Sebastiana, Dona Socorro, Dona Francisca, seu Raimundo e mais umas 15 pessoas da comunidade. Todos queriam provar as famosas pamonhas de Dona Antônia depois de tanto tempo. Daniel observou a cena com emoção. Aquela casa que pela manhã estava silenciosa e triste, agora fervilhava de vida. Crianças brincavam no quintal, adultos conversavam animadamente, idosos contavam histórias antigas. Era como se a comunidade toda tivesse redespertado junto com Dona Antônia. Fazia mais de 2 anos que não via tanta gente aqui, comentou Dona Sebastiana, segurando uma pamonha ainda quente. A casa da professora sempre foi ponto de encontro da vizinhança. Seu Raimundo se aproximou de Daniel. Rapaz, não sei quem você é direito, mas o que fez aqui hoje foi muito bonito. Dona Antônia estava desanimada de viver. E olha ela agora. Era verdade. A transformação de Dona Antônia era impressionante. Ela circulava entre os vizinhos distribuindo pamonhas, contando histórias, rindo como Daniel não a tinha visto fazer ainda. Era uma pessoa completamente diferente da que conhecera pela manhã. Sabe o que mais me emociona? Disse Daniel para Marcos, que observava tudo com interesse. Não é só ver ela feliz, é ver como a alegria de uma pessoa pode contagiar toda uma comunidade. Foi quando chegou uma surpresa inesperada. Uma Kombi velha, azul e branca, parou na frente da casa. Desceu dela um homem de uns 35 anos, alto, moreno, com cara de cansaço de quem viajou muito. Estava acompanhado de uma mulher mais nova e 2 crianças pequenas. Mãe! Gritou o homem correndo em direção à casa. Dona Antônia deixou cair a bandeja de pamonhas que carregava. Roberto! Meu filho Roberto! O reencontro foi emocionante. Roberto abraçou a mãe com força, levantando-a do chão. As crianças correram para os braços da avó, que chorava de alegria. A nora,
que Daniel descobriu se chamar Cláudia, também se emocionou ao ver o estado de felicidade de Dona Antônia. Mãe, por que não disse que estava passando dificuldade? Perguntou Roberto, visivelmente preocupado. Se soubesse da falta de água, da dívida na mercearia, não queria preocupar vocês, respondeu ela, enxugando as lágrimas. Sei como é difícil a vida aí em São Paulo. Roberto olhou ao redor, vendo a quantidade de água armazenada, os ingredientes, as pamonhas, a reunião de vizinhos. Mas como conseguiu resolver tudo? Quem ajudou? Dona Antônia olhou para Daniel com um sorriso cúmplice. Foi esse anjo que Deus mandou aqui. Se apresenta para o meu filho, Daniel. Daniel se aproximou e cumprimentou Roberto com um aperto de mão firme. Daniel Silva. Conheci sua mãe hoje cedo e não consegui ir embora sem ajudar. Daniel Silva. Roberto repetiu o nome pensativo. Espera aí, você é o cantor sertanejo? Sou sim. Roberto ficou boquiaberto. Cláudia também reconheceu o nome e ficou impressionada. As crianças, mesmo sem entender direito, perceberam que havia algo especial naquele encontro. Meu pai falava muito do Senhor, exclamou Roberto emocionado. Ele conheceu o Senhor num show em Feira de Santana. Chegou em casa falando que tinha conversado com um cantor humilde e educado, mas nunca lembrava o nome direito. Seu pai era um homem extraordinário, disse Daniel. A conversa que tivemos marcou muito minha vida, e hoje descobri que vim parar aqui justamente na casa dele. Roberto olhou para a mãe, depois para Daniel, tentando processar tudo. Então o senhor fez tudo isso por causa do meu pai. Fiz porque sua mãe precisava. Seu pai apenas me ensinou o caminho, respondeu Daniel com simplicidade. Era um momento mágico. 3 gerações da família reunidas, uma comunidade inteira celebrando, e Daniel percebendo que havia encontrado algo muito mais valioso que qualquer sucesso profissional. Havia encontrado o verdadeiro sentido de usar sua influência para o bem. Roberto se virou para a mãe. Mãe, vim buscar a senhora para morar com a gente em São Paulo. Arrumei um emprego melhor, conseguimos uma casa maior. Não aguento mais ficar longe sabendo que a senhora está aqui sozinha. O silêncio tomou conta do quintal. Todos aguardavam a resposta de Dona Antônia. Daniel sentiu o coração acelerar, imaginando como ela reagiria à proposta. Meu filho, começou ela, com a voz embargada. Agradeço muito o convite, mas meu lugar é aqui, onde construí minha vida com seu pai, onde ensinei tantas crianças, onde tenho meus vizinhos queridos. Roberto pareceu desapontado. Mas, mãe, deixa eu terminar, pediu ela. Meu lugar é aqui, mas quero que vocês venham me visitar mais vezes. Quero conhecer melhor meus netos. Quero que eles aprendam sobre suas raízes sertanejas. Daniel percebeu a sabedoria daquela decisão. Dona Antônia havia entendido que felicidade não estava em mudar de vida completamente, mas em fortalecer os laços que já tinha e criar novos sem perder sua identidade. E eu prometo ligar toda semana, disse Roberto, abraçando a mãe novamente. Não vou mais deixar a senhora se sentir esquecida. O sol começava a se pôr, pintando o céu de alaranjado. Daniel sabia que algo inesperado estava acontecendo. O pôr do sol no sertão cearense criava um espetáculo de cores que deixou todos em silêncio por alguns minutos. Laranja, rosa, roxo se misturavam no céu, enquanto as primeiras estrelas começavam a aparecer. Daniel ficou impressionado com tanta beleza simples, lembrando-se de por que sempre gostou mais do interior que das grandes cidades. Roberto e a família decidiram passar a noite na casa da mãe. Fazia anos que não faziam isso, e todos estavam animados com a ideia. As crianças, Sofia, de 7 anos, e Miguel, de 5, exploravam a casa como se fosse um mundo novo e encantado. Vovó, por que aqui não tem prédio? Perguntou Sofia, olhando pela janela. Porque aqui, minha neta, a gente vê o céu inteiro, as estrelas todas, e pode ouvir o canto dos passarinhos sem barulho de carro, explicou Dona Antônia, colocando a menina no colo. Daniel observou aquela cena com emoção. 3 gerações compartilhando experiências, aprendendo umas com as outras. Era exatamente o que seu Manuel havia falado sobre a importância das raízes e dos valores simples. Marcos se aproximou dele. Daniel, preciso te falar uma coisa. Liguei para o escritório para remarcar os compromissos de amanhã também. Por quê? Perguntou Daniel, surpreso. Porque sei que você não vai conseguir ir embora hoje.
E, sinceramente, acho que não deve mesmo, disse Marcos com um sorriso. 15 anos trabalhando com você e nunca te vi tão realizado. Era verdade. Daniel sentia uma paz que há muito não experimentava. Não era a satisfação do sucesso profissional ou do dinheiro ganho. Era algo mais profundo, a sensação de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, no momento certo. Dona Socorro se aproximou deles. Daniel, posso fazer uma pergunta? Como um homem famoso como você apareceu justamente aqui, justamente hoje? Sinceramente, acho que foi seu Manuel que me trouxe, respondeu ele, olhando para a foto do sanfoneiro que ainda estava na mesa. Tem coisas na vida que não se explicam, só se sentem. Foi quando Dona Antônia teve uma ideia que surpreendeu a todos. Daniel, você toca algum instrumento? Toco violão, respondeu ele. Roberto trouxe a sanfona do pai no carro. Que tal tocarmos um pouquinho? Para alegrar os vizinhos e celebrar esse dia especial. Roberto foi buscar a sanfona na Kombi. Era o mesmo instrumento que seu Manuel usara durante décadas para animar as festas da região. Um instrumento simples, mas cheio de história e música. Não sei se sei tocar sanfona, hesitou Daniel. Eu ensino, ofereceu-se Roberto. Meu pai me ensinou quando eu era criança. Não sou profissional, mas sei o básico. Ali mesmo, no quintal de Dona Antônia, começou uma aula improvisada de sanfona. Daniel, que era músico experiente, pegou rapidamente os movimentos básicos. Em meia hora, já conseguia tocar algumas notas simples. Os vizinhos trouxeram cadeiras e se acomodaram no quintal. Alguém apareceu com um violão emprestado para Daniel. Dona Francisca trouxe um pandeiro. Seu Raimundo revelou que tocava triângulo. Em pouco tempo, havia se formado uma pequena banda improvisada. Que música vamos tocar primeiro? Perguntou Daniel. Asa Branca sugeriram várias vozes ao mesmo tempo. E assim, sob o céu estrelado do sertão, começou a tocar uma Asa Branca, diferente de todas que Daniel já havia cantado. Não era num palco com luzes e equipamentos sofisticados. Era no quintal de uma casa simples, para uma plateia de vizinhos, com instrumentos emprestados e muito coração. Dona Antônia cantou junto, com sua voz já rouca pela idade, mas cheia de emoção. Roberto acompanhou na sanfona do pai. As crianças bateram palmas, os vizinhos fizeram coro. Era música no seu estado mais puro. Gente simples se unindo através das canções. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, cantou Daniel, e pela primeira vez entendeu completamente o significado daqueles versos. Estava ali, na terra que Luiz Gonzaga cantou, com o povo que inspirou aquela música. Entre uma música e outra, as histórias fluíam naturalmente. Seu Raimundo contou sobre as festas antigas onde seu Manuel tocava. Dona Sebastiana lembrou das quadrilhas juninas que Dona Antônia organizava na escola. Roberto compartilhou memórias da infância quando o pai o ensinava a tocar. Daniel percebeu que estava vivendo algo que nenhum estúdio de gravação, nenhum show lotado, nenhum prêmio poderia proporcionar. Era a música em sua essência mais verdadeira, unindo pessoas, criando memórias, fortalecendo laços. Daniel, disse Dona Antônia durante uma pausa, posso te pedir uma coisa? Claro, dona. Canta aquela música que meu Manuel mais gostava. O Rei do Gado. Ele dizia que você cantava ela com muita emoção. Daniel ficou surpreso. Como a senhora sabe que eu canto essa música? Roberto riu. Meu pai tinha todos os seus CDs, escondido da minha mãe, porque ela dizia que ele gastava dinheiro demais com música. Escondido nada, protestou Dona Antônia, rindo. Eu sabia de todos. Só fingia que não via porque ele ficava feliz, pensando que estava me enganando. Todos riram da revelação. Daniel pegou o violão e começou os primeiros acordes de O Rei do Gado. Mas dessa vez cantou pensando em seu Manuel, em Dona Antônia, em todas as histórias que havia escutado naquele dia. A música ecoou pela noite silenciosa do interior, levada pelo vento seco da caatinga. No final, um silêncio emocionado tomou conta do quintal. Alguns vizinhos tinham lágrimas nos olhos. Seu Manuel tá ouvindo, sussurrou Dona Antônia. Tenho certeza que ele tá ouvindo. Naquele momento, Daniel soube que a transformação começava agora. A noite havia caído completamente quando Daniel percebeu que não queria que aquele dia terminasse. Estava sentado numa cadeira de plástico no quintal de Dona Antônia, violão no colo, cercado por pessoas que poucas horas antes eram completas estranhas,
e agora se sentiam como família. Roberto se aproximou dele enquanto os vizinhos conversavam entre si. Daniel, posso confessar uma coisa? Quando soube que minha mãe estava com dificuldades, me senti o pior filho do mundo. 2 anos sem vir visitar, ligações esparsas, sempre com desculpa do trabalho, do dinheiro apertado. Você veio assim que soube, isso é o que importa, consolou Daniel. Mas você, um estranho, fez em um dia o que eu devia ter feito há muito tempo, continuou Roberto, visivelmente emocionado. Cuidou da minha mãe, trouxe alegria para ela, reuniu a vizinhança. Como posso agradecer isso? Daniel olhou para Dona Antônia, que brincava com os netos no quintal, contando histórias antigas que os faziam rir. Seu Roberto, o melhor agradecimento é continuar sendo presente na vida da sua mãe. Não deixar mais tanto tempo passar sem visitá-la. Já decidi. Vou trazer a família aqui todo mês. E nas férias escolares, as crianças vão passar uma temporada com a avó, prometeu Roberto. Quero que eles conheçam suas raízes, aprendam sobre a vida no interior. Era exatamente o que Daniel esperava ouvir. A maior transformação não estava no dinheiro que havia gasto ou nos problemas que havia resolvido. Estava na reconexão familiar que havia provocado. Cláudia se juntou à conversa. Daniel, meu sogro realmente falava muito de você. Dizia que tinha conhecido um cantor que era gente como a gente. Roberto sempre achava que ele estava inventando história. Não estava inventando, não, sorriu Daniel. Seu sogro era um homem especial. Hoje entendi que aquela conversa em Feira de Santana não foi coincidência. Foi preparação para este momento. Marcos, que havia participado discretamente da festa, se aproximou. Daniel, preciso te contar que recebi várias ligações do escritório. Tem gente preocupada com seus compromissos cancelados. E o que você disse? Que você estava vivendo a experiência mais importante da sua carreira, respondeu Marcos com sinceridade. E não menti. Era verdade. Daniel havia feito milhares de shows, gravado dezenas de músicas, ganhado vários prêmios. Mas nada havia sido tão significativo quanto aquele dia simples no interior do Ceará. Seu Raimundo se levantou de onde estava sentado. Gente, quero falar uma coisa para todo mundo ouvir. O quintal ficou em silêncio. Hoje foi um dia especial para nossa comunidade. Não só porque Dona Antônia voltou a sorrir, mas porque aprendemos uma lição importante. Que lição? Perguntou Dona Socorro. Que quando a gente se une para ajudar alguém, todo mundo sai ganhando, explicou seu Raimundo. Daniel apareceu aqui para ajudar a professora, mas acabou recebendo muito mais do que deu. Roberto descobriu que precisa estar mais presente na vida da mãe. Nós, vizinhos, lembramos da importância de cuidar uns dos outros. As pessoas murmuraram concordando. Daniel percebeu que seu Raimundo havia captado perfeitamente a essência daquele dia. E tem mais uma coisa, continuou o comerciante. Dona Antônia, a senhora devia voltar a vender suas pamonhas na feira de domingo. O pessoal da cidade ia ficar louco de alegria. Será que ainda tenho idade para isso? Duvidou ela. Claro que tem, encorajou Dona Sebastiana. E nós vamos ajudar. Eu levo a senhora na feira. Socorro ajuda a preparar. Francisca divulga para os conhecidos. Daniel observou como a comunidade se organizava naturalmente para apoiar Dona Antônia. Era exatamente assim que deveria ser. Pessoas cuidando umas das outras, criando uma rede de apoio e afeto. Sabe o que vou fazer? Disse Daniel tomando uma decisão. Vou divulgar as pamonhas da Dona Antônia nas minhas redes sociais. Aposto que vai aparecer gente de longe para provar. Não precisa disso, protestou ela modestamente. Precisa sim. Sua pamonha é a melhor que já provei. O Brasil inteiro devia conhecer, insistiu Daniel. Roberto ficou emocionado com a ideia. Imagina, mãe, gente vindo de Fortaleza, de outros estados, só para provar sua pamonha. Vai ser como nos tempos do papai, quando ele atraía visitantes com a sanfona. Sofia, a neta mais velha, correu para o colo da avó. Vovó, você vai ficar famosa como o tio Daniel? Dona Antônia riu beijando a testa da menina. Não, minha netinha, vou continuar sendo a mesma vovó de sempre, só um pouquinho mais feliz. Era quase meia-noite quando a reunião começou a se dispersar. Os vizinhos se despediram com abraços apertados, prometendo se encontrar no domingo para ajudar Dona Antônia na feira. Daniel percebeu que havia plantado uma semente que continuaria crescendo, mesmo depois de sua partida. Daniel, chamou Dona Antônia quando sobrou apenas a família. Posso te dar um conselho igual meu Manuel dava? Claro, dona. Nunca mude.
disse ela, segurando as mãos dele entre as suas. O mundo precisa de pessoas como você. Gente que usa o sucesso para aproximar, não para afastar. Daniel sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eram as mesmas palavras que seu Manuel havia dito anos atrás, agora repetidas pela esposa. Como se o sanfoneiro estivesse ali, abençoando aquele encontro através dela. Obrigado, Dona Antônia, pela lição, pela pamonha, pela música, por tudo, agradeceu ele, abraçando-a com carinho. Obrigada a você, meu filho, por me lembrar que ainda tenho valor, que ainda posso ser útil, respondeu ela, retribuindo o abraço. Era hora de se despedir, mas Daniel sabia que o final surpreendente chegava. Era 5 horas da manhã, quando Daniel acordou no quarto de hóspedes da casa de Dona Antônia. Roberto havia insistido para ele passar a noite ali, e ele aceitou por não conseguir imaginar um lugar melhor para estar. Através da janela, viu o primeiro raio de sol nascendo no horizonte do sertão, pintando o céu de rosa e dourado. Na cozinha, encontrou Dona Antônia já acordada preparando café. O cheiro delicioso se espalhava pela casa, misturado ao aroma das pamonhas que sobraram da noite anterior. Bom dia, meu filho. Dormiu bem? Melhor do que em muito tempo, respondeu Daniel sinceramente. E a senhora, como se sente? Ela sorriu, servindo o café numa xícara de porcelana branca com flores azuis. Me sinto renascida, Daniel. Ontem à noite, pela primeira vez em 5 anos, não sonhei com tristeza. Sonhei com meu Manuel sorrindo, tocando sanfona, feliz por ver que você cumpriu a promessa. Que promessa? A que você fez para ele em Feira de Santana, mesmo sem saber. De nunca perder a humildade, de sempre lembrar das origens, explicou ela, mexendo açúcar no próprio café. Daniel lembrou da conversa com seu Manuel. Realmente havia prometido que continuaria sendo a mesma pessoa simples que sempre foi, independente do sucesso que alcançasse. E ontem havia cumprido essa promessa de uma forma que jamais imaginou. Roberto apareceu na cozinha, já vestido. Bom dia. Vocês dois acordam cedo, hein? Costume de quem viveu a vida toda no interior, disse Dona Antônia. Aqui a gente acorda com o sol e dorme com as estrelas. Cláudia e as crianças logo se juntaram a eles. Sofia e Miguel estavam encantados com a experiência de acordar no sítio, ouvindo canto de galo e passarinhos em vez de buzina de carro. Vovó, posso ajudar a fazer pamonha hoje? Perguntou Sofia. Pode sim, minha neta. Vou ensinar a receita da bisavó para você, prometeu Dona Antônia, acariciando os cabelos da menina. Daniel observou aquela cena matinal com emoção. Era a continuidade da vida. As tradições sendo passadas de geração em geração, os laços familiares se fortalecendo, tudo o que seu Manuel havia valorizado e que agora Daniel compreendia completamente. Marcos apareceu na porta. Bom dia, pessoal. Daniel, trouxe o café da manhã que você pediu. Daniel havia pedido para Marcos comprar pães, frutas, leite, queijo e outras coisas gostosas na cidade para compartilhar com a família. Queria que a última refeição juntos fosse especial. Enquanto tomavam café da manhã, Daniel anunciou sua decisão. Dona Antônia, decidi uma coisa. Todo ano, no dia de hoje, vou voltar aqui para comemorar o dia que conheci vocês. Sério? Perguntou ela emocionada. Sério. E não venho sozinho. Vou trazer minha banda, meus músicos, para a gente fazer uma festa aqui no quintal. Uma festa em homenagem ao seu Manuel e a tudo que ele me ensinou. Roberto ficou eufórico. Imagina só, uma festa com Daniel Silva aqui em Quixeramobim. A cidade inteira vai querer participar. E todos vão poder participar, garantiu Daniel. Vai ser uma festa do povo, para o povo. Igualzinho às festas que seu Manuel animava. Dona Antônia começou a chorar de emoção. Manuel ia ficar tão orgulhoso. Uma festa em homenagem a ele com o cantor que ele tanto admirava. E a senhora vai ser a estrela principal, disse Daniel. Vai contar as histórias dele. Vai ensinar as crianças a fazer pamonha. Vai mostrar para todo mundo a importância dos valores simples. Era hora de partir. Daniel abraçou cada pessoa daquela família como se fosse parte dela. Prometeu a Roberto que ajudaria a divulgar as pamonhas de Dona Antônia. Garantiu às crianças que voltaria para ensinar mais músicas. Agradeceu a Cláudia pela hospitalidade. O abraço mais longo foi com Dona Antônia. Obrigado por me ensinar o que realmente importa na vida, disse ele. Obrigada a você por devolver minha alegria de viver, respondeu ela.
e por cumprir a promessa que fez para o meu Manuel. Daniel entrou no carro com o coração cheio. Sabia que estava deixando mais do que uma família feliz para trás. Estava deixando um legado de amor, união e simplicidade que se espalharia por toda a comunidade. Durante a viagem de volta, ficou pensando em tudo o que havia acontecido. Em 24 horas, sua vida havia mudado completamente. Não pelos compromissos cancelados ou pelo dinheiro gasto, mas pela lição profunda sobre o verdadeiro significado do sucesso. Seu telefone tocou. Era seu empresário. Daniel, onde você estava? Cancelou tudo ontem, não atendeu ligações. Estava aprendendo a ser feliz de verdade, respondeu Daniel, olhando pela janela a paisagem sertaneja que se despedia dele. Como assim? Depois te conto melhor. Mas já adianto que vamos fazer algumas mudanças na agenda. A partir de agora, quero incluir sempre uma data por mês em cidades pequenas, apresentações gratuitas em comunidades carentes. Meses depois, a primeira festa anual em homenagem a seu Manuel reuniu mais de 5.000 pessoas em Quixeramobim. Dona Antônia virou celebridade regional com suas pamonhas, que agora eram vendidas até em Fortaleza. Roberto passou a visitar a mãe 2 vezes por mês. A comunidade se fortaleceu, os vizinhos se aproximaram, e Daniel nunca mais foi o mesmo. Havia encontrado no sertão cearense algo que todas as conquistas profissionais não conseguiram lhe dar: a certeza de que o verdadeiro sucesso se mede pela capacidade de tocar corações e transformar vidas. Como dizia seu Manuel, a música sertaneja nasceu do povo simples e é pro povo simples. Daniel havia finalmente compreendido essas palavras em toda a sua profundidade. E sempre que cantava Asa Branca, lembrava de Dona Antônia cantarolando sozinha numa manhã de seca, antes de um estranho aparecer em sua vida e descobrir que, às vezes, quem vai ajudar acaba sendo o mais ajudado. O sol do sertão continua nascendo todos os dias em Quixeramobim, e na casa de taipa de Dona Antônia, agora sempre há água fresca, pamonha quentinha e uma história bonita para contar para quem quiser ouvir. Se a história de Daniel e Dona Antônia tocou seu coração, como tocou o nosso, deixe seu like para mostrar que ainda acredita na bondade humana. Comente contando uma história parecida da sua família ou vizinhança. Compartilhe com suas amigas e filhas para espalhar essa mensagem de amor e união. Se inscreva no canal para mais histórias que aquecem a alma. Que Deus abençoe e proteja sua família sempre, guardando cada membro com muito carinho.